Sou Michel Padilha, do canal Regularize aí. E o meu objetivo aqui é trazer questões práticas, questões do dia a dia, questões fáticas, questões que ocorrem, que acontecem na regularização imobiliária. Pessoal, não quero aqui fazer desconstrução de ninguém, não quero aqui desmistificar o trabalho de ninguém, muito menos fazer alguma crítica, tá? Não me entendo mal. Mas é trazer uma realidade ocorrente. Se você não conhece, você vai ficar sabendo agora, e se você já ouviu falar, você vai confirmar. Não? Quem vos fala isso não sou eu. Você pode consultar qualquer cartório de registro imobiliário. Os procedimentos hoje de regularização através da adjudicação e da usucapião extrajudicial, que são procedimentos extrajudiciais, né, como o próprio nome diz, eles têm hoje toda uma forma de tramitação pré-estabelecida dentro dos cartórios. Tá? Então, assim, você normalmente vai buscar em manuais, vai buscar em monografias, vai buscar em algum trabalho que te vendo. E como eu vou fazer para resolver a questão do meu cliente? É uma adjudicação? É uma usucapião? Ou não é nenhum dos dois? É cabível ou não é cabível? E às vezes se debruça no teu material lá e não encontra a resposta para tudo que você precisa, natural. Isso já aconteceu e até às vezes acontece comigo também. Ah, mas como é que eu faço? Olha, pessoal, é o seguinte, a questão é prática, objetiva, simples. Os cartórios hoje de registro imobiliário, a grande maioria deles já está aparelhado no seguinte sentido. Eles têm dois departamentos específicos para a regularização de imóveis. Tá? Um é de qualificação documental e o outro é o jurídico especificamente. O de qualificação documental é aquele em que você submete uma análise prévia com aquela documentação, com aquele histórico que você tem. Veja, não é o requerimento ainda do usucapião nem da adjudicação. E eles fazem uma análise, um checklist e dizem para você se falta algum documento ou não e o que falta, aonde você deve obter. Segundo, passou por essa análise prévia através desse departamento de qualificação, ele vai para um jurídico que analisa a viabilidade do procedimento em si através daqueles documentos que já foram previamente analisados, tá? E o que mais você tenha, em face do requerimento que você pretende. E muitas vezes eles desqualificam do usucapião para adjudicação e vice-versa. E muitas vezes eles vão dizer que não cabe nenhum nem outro. Ou que é cabível, eventualmente, um ou outro, porém, em vista de alguma questão conflituosa, você vai ter que procurar o judiciário. Então, você já tem este passo a passo estabelecido perante o próprio cartório registral. E melhor, ele melhor do que ninguém tem essa condição de colocar isso para você. Por quê? Porque muitas vezes você procura nessas fórmulas que você adquire, que você compra, esse passo a passo, porém esse passo a passo ele é mutável e ele é um passo a passo que ele pode sofrer alterações em decorrência de circunstâncias específicas que se refiram, por exemplo, à legislação municipal. A legislação municipal de cada município é diferente, as exigências são diferentes, o enquadramento de perímetro, zoneamento é diferente e, falo aqui para você, para o usucapião, por exemplo, se você não tiver, no mínimo, 3 documentos que a prefeitura emite através de processo administrativo, você nem começa o seu procedimento no registro de imóveis, você nem abre viabilidade. Tá? Na grande maioria deles, é uma declaração, análise e declaração de inserção de perímetro e zoneamento, isso é importantíssimo. Segundo, uma declaração de viabilidade de extremação, em outro momento vamos falar sobre isso. E terceiro, inserção e qualificação de imóveis do capião. Sem esses 3 documentos, o registro imobiliário nem sequer analisa, nem sequer qualifica o teu procedimento. Tá? E mais, dependendo da região onde está este lote, este imóvel, esta área, ela depende de algumas análises do órgão estadual, tá? Que é o órgão, os institutos aí de água e terra, os institutos aí que tratam da questão ecológica, principalmente floresta, né, mananciais, fundo de vale, tá? Algumas exigências elas são necessárias. Então, sem esses documentos, por exemplo, nem começa a análise, tá? Então, isso varia de região para região, de circunscrição para circunscrição, de cidade para cidade. Tá? Você pode ter uma situação específica numa e noutra não. As exigências federais normalmente são as mesmas, mas municipais e estaduais elas divergem e diferem. Tá? E por conta disso, você não tem uma fórmula específica pré-definida. Você tem um formato genérico que até atenda 50%, 60% do que você precisa, porém,
Sem essa qualificação específica documental do registro de imóveis, por onde vai tramitar o teu procedimento, né? E depois a análise jurídica da própria possibilidade de enquadramento daquilo que você pretende, o teu requerimento dentro da legislação que prevê ou que regula o usucapião ou a adjudicação, você não tem condição nenhuma de prosseguir. Então, assim, pessoal, desconstruindo mitos, né? Eu tenho a fórmula para você faturar 4, 5, 6 dígitos. Esses dias eu vi um de 7 dígitos aí no extrajudicial. Né? Sujeito lá dirigindo um carro importado, lá uma Ferrari, sujeito sobrevoando um helicóptero, não sei aonde. Enfim, isso é de cada um. Né? Eu uso a minha cartola e meu charuto. Tá? Não existe fórmula pré-definida. Cada situação específica é uma. Eu vou trazer casos práticos e você vai observar e vai analisar e vai ver que eu estou falando a verdade para você. Não tem como você estabelecer uma linha direta de raciocínio para você resolver essas questões. Porque depende de situações. Tivemos já situações, para arrematar, em que a qualificação documental toda prévia estava ok. Na análise de enquadramento jurídico para fazer o usucapião, bateu uma informação muito importante. Aquele imóvel ele já estava registrado ou prenotado pela prefeitura do município com um decreto municipal estabelecendo como área de interesse público social destinada à REURB. Ou seja, ele tinha todos os requisitos para usucapião, tinha todas as condições, tempo, justo título, ausência de oposição, enfim. As qualificadoras todas estavam presentes, a documentação toda estava ok, porém tinha um óbice. A impossibilidade de você regularizar pelo usucapião individual uma área declarada de interesse público, não estou falando aqui de imóvel dominial, estou falando aqui de área de interesse público para reurbanização, ou para REURB, tá? Que é a regularização fundiária urbana promovida pelo município de interesse social. Então, não existe fórmula pré-definida, tá? Tira isso da cabeça, esquece isso. Para você iniciar no extrajudicial, você tem que aprender, você tem que ter os fundamentos, você tem que estudar, com toda certeza. Porém, é na atuação prática e tirando esses elementos do dia a dia e atuando junto aos órgãos, os órgãos resolvem a maior parte das suas questões. A Secretaria do Urbanismo e do Meio Ambiente do município, ela te dá parâmetros, o registro imobiliário vai te dar, qualificar e vai te dar todos esses parâmetros. Você não precisa adquirir nada, custos muitas vezes elevados, quando você pode, sabendo os caminhos, e eu vou te mostrar quais são, chegar onde você precisa. Se você gostou, continue me acompanhando e assistindo meus próximos vídeos. Eu vou trazer questões que você vai gostar de saber, você vai analisar comigo. Nós vamos rir juntos, que tem situações, pessoal, que é rir para não chorar.